Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, segunda-feira, com muita alegria, muita fé, muita determinação. Vamos lá, vamos à luta, todos nós. O nosso Visão Geral está no ar, você sabe, de segunda a sexta, às 2 horas da tarde, Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde por qualquer vantagem que seja. Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços. Os moços não invejam o juízo e a prudência dos velhos. Uns conhecem bem o que perderam. Os outros desconhecem o que lhes falta. E hoje nós vamos falar de saúde. Nós vamos falar de plano de saúde. Nós vamos falar com o Dr. José Windsor Ângelo Rosa, presidente da Unimed Campinas, urologista. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Alberto. Tudo bem? É um prazer estar aqui e falar com você e com seu público. Prazer é todo nosso, doutor, prazer é todo nosso. É uma verdade que nós acabamos de falar aqui, hein? Sacrificar a saúde por qualquer coisa que seja não vale a pena, né? Concordo inteiramente com o dito. Tanto que as pessoas quando nos encontram e eles perguntam, tudo bem? Se não tiver tudo bem, alguma coisa de saúde, aí você vai falar que sim. Agora, se tiver tudo bem, tá tudo bem. E quando você faz aniversário, todo mundo diz parabéns, felicidades e muita saúde. Muitos anos isso aí. De vida. Muitos anos de vida. Aliás, eu descobri que quem faz muito aniversário vive mais. É muito importante isso. É uma conta que sempre fecha. Estatístico, né, doutor? Doutor José Windsor Ângelo Rosa, que para nós aqui vai ser doutor Windsor, pode ser? Pode. Presidente da Unimed Campinas. É urologista, diretor da Unimed Participações, uma holding que cuida de seguros. Ex-secretário de saúde de Sumaré, ai que legal. E mantém consultório de urologia em Sumaré há mais de 30 anos e já foi professor universitário da PUC em Campinas. Mora em Sumaré, não? Não, eu moro em Campinas. Campinas. Perfeitamente. Mas nasceu aqui, não? Não nasci. Nasci numa cidadezinha ainda mais no interior, chamada Flórida. Flórida. Pega internacional para ir para lá, não? Por enquanto é via nacional. Via nacional. Mas a gente está pensando Flórida? Em tomar umas providências. Flórida Paulista fica onde? Na Alta Paulista, depois de Marília, Tupã, Jales, Oswaldo Cruz. Não, para baixo. Pra baixo. Se a gente botar o mapa de pé, ele é para baixo. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho da Unimed. Quantos anos tem a Unimed Campinas? 47 anos. 47. Foi fundada em 1970. Este ano faz 48. 48 anos, hein? E as outras Unimedes têm a mesma idade? Como é que é? Não. São diferentes. O sistema Unimed, ou cooperativismo médico, na verdade, porque a Unimed é uma cooperativa. Sim. E uma cooperativa de trabalho médico. O cooperativismo médico começou em 1967 na cidade de Santos. Começou em Santos. Isso. Os pioneiros vêm dali. Lá eles tinham um problema que, em relação a empresas que queriam ter os médicos apenas como funcionários. Tá. E eles quiseram ter a liberdade de poder manter os seus consultórios e atender os seus clientes em seus próprios consultórios. E aí nasceu o cooperativismo médico, que depois acabou se espalhando. Depois veio Campinas, na sequência Piracicaba e por todo o interior paulista. Tudo com administração diferente, tudo independente. Com administração local. Depois foram reunidos numa federação. Tanto que São Paulo, Rio, né? Também, a Unimed de São Paulo fechou, não existe mais. Por 2 vezes, inclusive. Então, e não afetou Campinas? Não, de maneira alguma. Afetou trazendo alguns prejuízos, sim, porque nós temos um relacionamento chamado intercâmbio. Tá. Mas não afeta a estrutura e a gestão que a gente faz aqui. E quanto à cobertura, por exemplo, isso não traz também um certo desconforto para o associado Unimed, que de repente São Paulo não está mais, ele passa a ter alguma dificuldade em São Paulo para utilizar a Unimed? Quando houve a falência da Unimed paulistana, os usuários, eles foram orientados a migrar para diversas empresas. Tá. Entre elas,
a Unimed, em São Paulo, tem outros tipos de Unimed. Tá. Existe a Federação das Unimedes do Estado e a Central Nacional Unimed. E também a Seguros Unimed. Ah, tá. E eles migraram para todas essas daí. Inicialmente, eu entendo que houve alguma dificuldade, sim. Porém, tudo isso aí é regulado pela Agência Nacional de Saúde. Muito bem. Aqui Campinas, por exemplo, ela abrange que cidades? 13 cidades. 13 cidades? 13 cidades. Aqui da região metropolitana? Da região metropolitana. Não foge disso. Sim. Aqui não, né? Não foge. A região metropolitana é um pouquinho maior do que a área de abrangência da Unimed Campinas. Mas isso é por um controle até da agência de saúde ou isso é por uma viabilidade econômica, essa coisa toda para a Unimed? Restringir, digamos. Foi uma divisão geopolítica feita pela União das Unimedes. Certo. As Unimedes, como eu falei, se reúnem numa federação e a federação decide mais ou menos a área geográfica de cada Unimed. Bom, presidente Windsor, bonito, né? Presidente, quais são hoje, nós vamos falar da judicialização, que é uma coisa extremamente importante. Aliás, estivemos em Campinas há pouco um simpósio sobre isso, né? Sim. Mas eu queria que o senhor expusesse aqui para o nosso público quais são as maiores dificuldades das empresas, ou especificamente da Unimed. Eu diria que hoje as maiores dificuldades são em relação aos custos, que eles sobem muito acima da inflação. Tanto é que já foi criado um indicador médico, tá? Para medir a inflação. Existe a inflação médica, porque os indicadores, eles avaliam também a utilização e a incorporação tecnológica. Então, eu diria que o maior desafio hoje é o custo da medicina, tá? E o custo da medicina está relacionado à incorporação tecnológica, ao envelhecimento da população. Isso é um grande problema, porque na teoria e na prática a gente precisa muito mais de remédio e de médico à medida que o tempo vai passando, tá certo? Perfeitamente. Os jovens é muito, muito relativo. Agora, como é que vocês trabalham com esse evidente crescimento, ou pelo menos a evidente média aumentada da vivência das pessoas? Desenvolvendo novos produtos, tá? E procurando atuar numa faixa de prevenção. Eu diria que, e você sabe muito bem, deve ter repetido esse bordão muitas vezes, que é muito melhor prevenir do que remediar. Quantas e quantas vezes. E nós temos certeza disso. Quando nós conseguimos atuar numa faixa que a pessoa ainda não está doente, a gente consegue, primeiro, protelar uma série de doenças e, segundo, fazer com que elas não tenham uma intensidade tal que o único tratamento sejam tratamentos mais radicais, tratamentos extremamente complexos, onde os custos são muito mais elevados ainda. Agora, presidente, a gente ouve muita reclamação de plano de saúde. É verdade. O povo fala demais ou o povo tem lá a sua razão? Uma parte tem razão, viu, Roberto? Uma parte tem razão. Alguns falam demais. Uma parte tem razão, nem todos têm razão, mas uma parte tem razão. Eu diria que os planos de saúde, eles têm uma má fama, tá? Antes do evento da Agência Nacional de Saúde, qualquer pessoa podia montar um plano de saúde. Juntava 3 sócios e pronto, eles já tinham um plano de saúde. E eles podiam praticamente fazer qualquer coisa. E também deixavam de entregar porque não havia uma fiscalização. Tá? E isso foi consertado com o passar do tempo. Porém, criou uma imagem de vender e não entregar. Este, eu diria que é o primeiro problema que deixa na berlinda os planos de saúde. Olha, mas não é o único, não. Não, né? Não. Mas eu posso dizer uma coisa aqui, a respeito da Unimed. A Unimed tem vendido muito bem a imagem dela. A Unimed Campinas. Muito bem. Sim.
Tanto que eu não consigo sair da Unimed, não que eu quisesse, mas eu não conseguiria sair da Unimed por pressão familiar. Se eu falar que eu vou sair da Unimed, eu vou parar de pagar a Unimed. Pelo amor de Deus, não pode. Então vocês têm, pelo menos por aquilo que eu e as pessoas podem sentir, vocês têm vendido muito bem a imagem. Mas com toda certeza, a Unimed sofreu, sobretudo com a crise que nós vemos. Vocês devem ter perdido também muitos usuários. Graças a Deus, nós perdemos muito menos do que o mercado da saúde. Tá? Para se ter uma ideia, nos anos de 2015, 2016, no auge da crise, nós praticamente não perdemos nenhuma empresa contratada. As empresas encolheram. Então, nós perdemos clientes em número de vidas, mas não em contratos. Olha aí que coisa, hein? Então, os contratos, basicamente, foi mantido. No ano passado, agora 2017, nós perdemos uma empresa, a Sanasa, Sim, que optou por fazer um pregão, certo? Mas fora isso, realmente a nossa perda foi muito menor. Menor do que se propagou, digamos assim. Do que o mercado em geral. Olha, então atenção, meus queridos telespectadores. Não acreditem muito nos governantes que falam, olha, as empresas de plano de saúde perderam quase todos os seus usuários, por isso o SUS aumentou, por isso a demanda aumentou e nós não estamos conseguindo atender. Não é bem assim, né, presidente? É mais ou menos assim, mas não é bem assim. Nós entendemos que a Unimed Campinas, ela é uma exceção, tá? E a nível nacional houve uma grande fuga, porque o tamanho das empresas que contratam os planos de saúde realmente diminuiu. Bom, presidente, eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Plano de saúde no Brasil é caro? Eu acho que ele é caro. Eu acho que ele ainda é mais caro do que deveria ser. Existe uma zona ou uma faixa de desperdício e que a gente tem procurado atacar, orientando não só o nosso profissional, nosso cooperado, uma vez que somos uma cooperativa, mas orientando também o usuário. Você acredita, Alberto, que existe hoje muita gente que vai fazer uma consulta e chega para o médico e diz assim, eu vim aqui para fazer todos os exames. Fazer todos os exames custa caro e não é a melhor coisa. Porque vai fazer um monte de exames que são absolutamente desnecessários. Não, mas não entra... Isso é desperdício. Mas não entra naquele aspecto que o senhor falou há pouquinho da prevenção? Não. Não, a prevenção, ela é dirigida. Existem os profissionais que dizem, isto aqui é prevenção, isto aqui é prevenção, isto aqui não serve para nada. Então aqueles exames, de repente, que a pessoa fala, vou fazer um check-up, vai lá e faz tudo assim, não tem sentido. Não tem, não há necessidade. Não tem pelo menos um sentido prático, tá? Um sentido objetivo e que vai prevenir ou tentar fazer um diagnóstico precoce de todas as doenças. Mas não obstante, se ele quiser fazer por ele ser um segurado da Unimed, ele pode fazer. Ele pode fazer. Então isso traz... mas aí não vai da consciência do médico também, ou o médico nem tem esse poder de não solicitar o exame caso seja pedido? O médico tem este poder, mas muitas vezes o médico não quer se opor ao seu paciente, tem medo de perdê-lo, ou tem medo de entrar numa discussão sobre... isso não é necessário fazer, eu preciso te explicar realmente o que é necessário. Fica até delicado para o médico. Vai que por alguma razão acontece alguma coisa, o médico pode ser até ser taxado ali como uma pessoa que não observou exatamente aquilo na hora. Mas, e tem muita gente que pensa, eu sou da Unimed, eu vou lá, faço exame, não custa nada. Só que a Unimed paga todos os exames, tá certo? Sim. Um valor menor, sei lá o quê, mas paga todos. E muitas vezes repetido. Esse é um problema maior ainda. Certo? Hoje nós estamos desenvolvendo um sistema onde todos os médicos devem ter acesso à maior parte dos exames que são feitos, tá? Mas a gente entende que ainda, se o paciente fez exames recentemente, ele deveria levá-los quando vai fazer uma consulta com outro profissional. Tá? Porque tem exame até que está dentro do prazo de validade, não tem? Sim. Uma coisa natural. E você vê que existe uma
uma frase que eu faço consultório até hoje, e existe uma frase que o paciente costuma dizer, que é assim: esses exames são do cardiologista. E aí eu pergunto, mas foi ele que foi lá tirar o sangue no laboratório? Ele diz, não. Então os exames são os seus. Perfeito. E você mostra para quem você quiser. Perfeito. Doutor Windsor, vamos falar sobre judicialização já, tá bom? Perfeitamente. Me dá licença um pouquinho? Ok, conversando aqui com o doutor José Windsor Rosa, presidente da Unimed Campinas. Para os médicos atenderem pela Unimed, eles têm que participar tem que entrar na Unimed, deve ter todo um rigor, essa coisa toda. É muito complicado, é muito difícil não atender pela Unimed? Bom, uma definição é muito importante inicialmente. A Unimed é uma cooperativa médica, tá? Então, em tese, outros profissionais, eles até podem prestar serviços para a cooperativa, mas não poderiam ter a qualidade de cooperado. Entendi. E a qualidade que eu digo é a característica. Sim, mas o de médico associação. mesmo... E o médico, todo ano nós abrimos um determinado número de vagas para cooperativar os médicos que pretendem fazer parte dos quadros da Unimed Campinas. Ainda assim, preocupados com os nossos clientes, nós temos em determinados lugares, quando há falta de médicos cooperados, médicos não cooperados que atendem ou determinadas especialidades ou determinadas necessidades de atendimento. Se não tem cooperado, o não cooperado vai fazer o atendimento aos nossos clientes, porque nós não podemos ter um problema de assistência. Tá. 59 anos continua sendo o limite de aumento mensal o anual, não mensal. O último reajuste o último reajuste, 59. Isso. De mim vocês não ganham faz tempo, viu? Porque eu já estou com o mesmo valor há algum tempo. Tem só aquela correçãozinha e tal, né? Sim. Então. Que é dada anualmente e que é fixada no plano pessoa física pela Agência Nacional. Gozado, né? Eu vou advogar não em causa própria, né? Contrariamente à minha causa, mas a partir daqui que as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Sim. Complicadas. É o que nós falamos. Ainda, um dos pontos mais importantes é o envelhecimento da população. Havia um bônus demográfico. O bônus demográfico era o seguinte: nós tínhamos mais jovens do que idosos, certo? Porém, a taxa de natalidade no Brasil começou a cair, gente em idade produtiva é menos do que se imaginava já em 2018 e houve uma inversão desse bônus demográfico. Tá. A Unimed lançou há pouco um plano, Unimed Plus, é isso? Unimed Mais. Perdão, é que eu estava falando em inglês, porque você mora na Flórida, nasceu na Flórida, aquela coisa toda. Então, Unimed Mais, o que é que traz a mais para o nosso, pro conveniado? Ele já acopla aquilo que a gente já usuário, não conveniado, falando. Perdão. É o usuário, isso. O nosso cliente. Ele já traz consigo uma visão mais abrangente a respeito do cliente. Tá? Por que é isso? Porque inicialmente ele vai estar fixado a um local e a uma equipe. Isto não significa que ele não vai passar por especialistas a hora que ele precisar. Mas normalmente o atendimento vai ser dado por um clínico que tem toda uma visão de prevenção, de integralidade do tratamento, ou seja, nós precisamos integrar todas as especialidades. Ele não pode ter uma receita do cardiologista, uma do urologista, uma do geriatra e nenhum sabendo o que o outro está prescrevendo, o que pode trazer até algumas consequências. Então, este profissional, ele tem uma visão holística do seu paciente e ele vai acompanhar o seu paciente e vai, se necessário, até discutir com o especialista determinados aspectos do tratamento. Alguém que esteja no plano normal pode migrar para o plano Unimed Mais? Pode sim. Pode sim. Muito bom. Bom, vamos falar então aqui da judicialização da saúde. Aliás, semana passada até com cobertura aqui da nossa Rede Família, no Hotel Vitória, várias pessoas importantes do segmento falaram que conclusão, por exemplo, o presidente tirou desse simpósio?
Eu achei que foi muito positivo. A gente espera a longo prazo colher frutos deste evento, porque ele iniciou um debate com todos os interessados neste problema, que é um problema extremamente atual e extremamente importante para o nosso segmento. E eu acho que, inclusive, ele serve de orientação aos nossos clientes, porque muitas vezes os nossos clientes são mal orientados e vão buscar na justiça determinados pretensos direitos ou determinadas coisas que eles imaginam que não teriam, mas que nem foram solicitadas. E quando há um processo, digamos, vencido pelo cliente, aí a justiça determinou que algo seja feito da forma que o cliente requeria e tal, enfim. O valor que o cliente acaba recebendo, quer dizer, o custo que ele acaba dando à agência de saúde, à empresa de saúde, a operadora, isso aí é contabilizado como um prejuízo ou isso aí precisa ser repartido pelos outros usuários? Como é que é? Este é o problema. Ele é contabilizado como sinistralidade. Sinistralidade. Como custo assistencial. Tá? E hoje, a Agência Nacional, ela se baseia para fazer os reajustes do plano de saúde na sinistralidade, na utilização dos planos de saúde. Isso vai encarecendo cada vez mais. Isso impacta para toda a comunidade e toda a população. Não, e sem contar também que, claro, o direito inabalável de você procurar a justiça para defender os seus direitos, suas causas, enfim, todo mundo tem. Agora, é estranho que alguém, por determinação da justiça, consiga alguma coisa junto à operadora e alguém que esteja com o mesmo problema só vai conseguir se for a justiça também. Exatamente. Não existe jurisprudência nessa parte. Não existe jurisprudência. Mas note bem que eu, na minha fala anterior, eu disse, a maior parte dos casos que vão à justiça, eles não são por causa de negativa da operadora. Tá? Muitas vezes eles nem sequer foram solicitados à operadora. Tá? Uma grande parte, pelo menos, já ao passar pelo médico, o médico fala, olha, existe uma nova tecnologia, existe um novo medicamento, porém ele não tem cobertura pelo plano de saúde. Então, a alternativa é solicitar este direito junto à justiça. Quer dizer, já ele não é orientado ali? Sim, já há orientação e ele nem foi solicitado. Então não foi nem analisado realmente se aquele procedimento, se aquela medicação, ela vai ter uma efetividade, se ela realmente vai trazer tudo aquilo que eles esperam que ela traga. Doutor Whindersson, até porque, imagino, a Unimed, com o seu conselho, enfim, com as pessoas que estão ali, que são os notáveis para fazer as decisões, para tomar as decisões, pode imaginar que se de repente algo que a Unimed não cobre, mas se não for feito, pode desencadear outros tipos de doença na pessoa, que aí sim a Unimed terá que cobrir, talvez seja melhor, de repente, ajustar do que esperar as consequências futuras, ou estou enganado? Não, esta análise, ela realmente é feita. Ela é feita de qual é o benefício, tá? E qual é aquilo que nós vamos evitar de mais grave, que nós podemos evitar de mais grave. E em alguns casos, realmente, ainda que não haja cobertura contratual, isso pode ser cedido, pode ser dado ao nosso muitas cliente. Vezes, pelo que eu entendi, muitas vezes toma-se primeira iniciativa de ir à justiça sem consultar a Unimed. Perfeitamente, sem haver a solicitação. Algumas vezes nós temos essa característica. E quando isso acontece e vocês entendem que depois de ser acionado pela justiça, o processo é rapidinho, não, tudo bem, vamos fazer e tal, talvez nem espere outras instâncias e tal. Olha, Alberto, esse ponto que você toca é extremamente importante. É extremamente importante porque ele implica ou
faz com que a gente tenha a oportunidade até de orientar a população. Muitas vezes a pessoa vai à justiça pleitear um direito ou uma cobertura não contratual. Tá. Isto é o mais comum. Perfeito. Eu diria que 80% das vezes em que o cliente entra na justiça é porque ele está pedindo alguma coisa que não está no contrato. Não está no contrato. Tá. Não está no contrato. Muito bem. E muitas vezes, o juiz defere em caráter liminar. Então ele diz, olha, isto vai causar um prejuízo à sua saúde grave, então eu não vou julgar o mérito de se é obrigado ou não a conceder isto para você. Porém, vai conceder em caráter liminar e depois eu vou julgar. E o que nós estamos vendo é que já existe inúmeros casos em que foi concedido em caráter liminar e perdeu a causa. Nesse ponto, exatamente, neste ponto a Unimed Campinas é legalista, certo? Nós cumprimos rigorosamente, tá? O que o juiz manda e depois quando foi julgada o mérito ele deu ganho de causa para a Unimed. Deu ganho de causa para a Unimed. E aí a Unimed vai cobrar aquele custo do usuário. Isso leva a uma situação muito complicada, porque às vezes envolvem custos relativamente altos. E tudo respaldado pela lei. Você tem todo o direito, toda a prerrogativa de cobrar. Isso, todo o direito de fazer isso. Nós temos um caso recente, até para exemplificar, que é exatamente esse aí, de uma usuária que queria fazer uma cirurgia plástica, mas ela não queria fazer dentro da rede credenciada, tá? Nem com os nossos médicos e nem dentro da rede credenciada com os nossos hospitais. Ela queria fazer em São Paulo. Então, ela justificou que só aquele lugar poderia fazer. Ela não, perdão. O advogado justificou que só aquele local poderia fazer, tá? O processo, e aí nós fomos condenados a custear. Foi custeado, tá? E depois o processo mostrou que nós tínhamos inúmeros profissionais capacitados para fazer aquilo. Mas até isso acontece. E hospitais. Isso é relativamente comum. E hospitais também capacitados. E o juiz entendeu, falou, não, você não podia ter pedido isto aí e deu o ganho de causa para a Unimed. Este custo era de R$80 mil. E que depois foi cobrada e aí se inicia uma ação de cobrança. Sim. E exatamente. Provavelmente eu arriscaria dizer, não tenho certeza, mas eu arriscaria dizer que esta pessoa não foi suficientemente orientada. Ela entendeu que uma vez dada a liminar, teria encerrado o processo, mas não sabia que o processo iria rolar por 2, 3 anos e que estes valores seriam reajustados e depois poderiam ser cobrados. Mas é plenamente natural, porque é claro que na Unimed vocês têm associados, vocês têm advogados, juízes, mestres, professores, mas vocês têm também as pessoas que não têm nenhuma graduação e que não são nem obrigados a saber o que é uma liminar. De repente ela não sabe, aí o advogado chega e fala, olha, eu consegui uma liminar para você, você vai ser operado. Oh, que beleza, que advogado maravilhoso. Aí perde a causa depois no mérito e aí tem que pagar o plano de saúde. Mais ou menos. São coisas assim que acontecem. Eu vi que em Rio Claro tem um hospital da Unimed. Sim. A atuação de Rio Claro é de Campinas? Não. A área é outra área, lá é Unimed Rio Claro mesmo. Tá. Campinas tem um hospital da Unimed? Nós inauguramos agora, dia 8 de janeiro, nós inauguramos o nosso hospital Unimed. Me perdoe a ignorância, eu acho que eu deveria saber, né? Também esse apresentador, eles põem qualquer apresentador aqui que não sabe que inaugurou, viu? Você perdoa a ignorância do apresentador. E aí o hospital da Unimed, então, quer dizer, é um hospital da Unimed mesmo. Unimed mesmo. É gestor cuja gestão é feita pela Unimed, certo? Que tem determinadas especificidades que são colocações estratégicas da gestão, não só dos leitos, mas da gestão de todo o atendimento de saúde na nossa área. E no caso, o hospital é provedor? O grande comandante do hospital é o provedor? Nós temos um administrador hospitalar. E ele é ligado à diretoria da Unimed. A sua presidência abrange tudo. Abrange tudo. É o presidente do hospital, o presidente de tudo. Isso. Tem lá o símbolo da Unimed e está lá o doutor Whindersson. É isso aí, mais ou menos. Há quanto tempo?
há quanto tempo? Você está como presidente? Há 4 anos. 4 anos. Há Isso 4 aí é anos. cargo eletivo? Como é que é? Ele é eletivo, é eleito pelos próprios médicos Tá. cooperados e existe algumas limitações estatutárias. Tanto que neste próximo mês eu estarei deixando o cargo de presidente da Unimed Campinas. Tem um período de 4 anos, né? É um período de 4 anos. Mas a China agora perpetuou o presidente lá, se poderia perpetuar também. Aliás, aqui é o seguinte, é meio cargo de sacrifício, não é não? Um pouco. É um pouco, né? As responsabilidades são muitas, as exigências, elas são muitas também, porque a diretoria e a gestão fica um pouco exprimido nas necessidades do nosso próprio médico operado, que também ele solicita um monte de coisa. E também dos nossos clientes, que do outro lado também solicitam, e a gente procura fazer uma gestão de qualidade, certo? Procurando atender a todos. Existem situações em que o nosso médico pleiteia algumas coisas e eles também têm razão, mas gestão é isso aí. Dá licença um pouquinho, doutor. No próximo bloco quero falar um pouquinho sobre alguns pagamentos fora do plano de saúde, tá bom? E eu vou fazer mais uma vez a minha culpa aqui, viu? A produção colocou aqui, doutor, olha, o novo hospital da Unimed, falando tudo sobre o hospital, sobre a verticalização das operadoras, também essa coisa toda aí. E eu acabei não puxando esse assunto, mas você já esclareceu, falou da abertura do hospital, onde era o Álvaro Ribeiro, né? O antigo Álvaro Ribeiro. Antigo Álvaro Ribeiro. Totalmente reformado por um grande investimento da Unimed Campinas. E nós estamos um hospital totalmente remodelado. Atendendo todo tipo de problemas e tal, ou tem restrições? Não, a alta complexidade, ele ainda não está executando, mas ele atende a todo tipo de paciente e a gente espera que nós temos só 2 meses de atividade, que em pouco tempo nós estaremos abrangendo a maior parte das patologias. Ô, presidente, é normal chegar o médico falar para o paciente, olha, então você vai ter que operar, eu faço essa cirurgia, tudo pelo Unimed e tal, só que o anestesista não. Você tem que pagar o anestesista à parte. É normal isso? Normal eu não diria, não. Eu diria que talvez é comum. Comum, E isto também é comum fora da nossa área de abrangência. Você citou o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro isso é bastante comum, porque a Sociedade dos Anestesistas, eles conseguiram, inclusive, uma proteção judicial para fazer esse tipo de proposta. E então eles não têm uma relação direta com o plano de saúde, e eles até prestam serviços, mas com uma tabela própria. E aí ele fica fora dos honorários normais. Aqui a gente até ouve falar algumas vezes, mas a orientação que nós damos é que o nosso usuário sempre consulte a Unimed toda vez que ele for cobrado, cobrado à parte, porque teoricamente tudo é coberto pelo plano e ele não deve pagar nada. Nós até sabemos que há cobranças extemporâneas, cobranças... Se ficar comprovado, a Unimed toma providência? Toma providência, mas é difícil porque os usuários normalmente eles não denunciam. Eles até denunciam, mas quando não se concretizou. Ele foi atendido pelo médico, o médico fez uma cobrança, ele diz, não, então não quero. E aí aquilo não se efetivou. Perfeito. Ainda assim nós fazemos gestão junto ao médico para saber os motivos dessa cobrança, se existe realmente uma necessidade. Hoje os planos participativos, aí nós estamos em cima do horário para acabar o programa, tá vendo como é rápido, doutor? Os planos participativos são o que ganham mais espaço, não? Pelo custo ser um pouco menor? A tendência é que sim, e justamente para controlar aquilo que eu disse no início, o desperdício. Então, para fazer com que o cliente também faça a gestão do seu custo com a saúde.
Então, eu não vou fazer consulta sem necessidade, eu não vou fazer exame sem necessidade. Se eu já fiz, eu vou avisar ao médico, esse exame eu já fiz. E porque ele vai arcar com uma parcelazinha daquele exame ou daquele procedimento. No começo do programa, o senhor me disse que a Unimed tem 47 anos. 47 anos. Eu sou seu cliente há 44. E nós somos muito honrados por isso. 44 anos, desde 1974, eu sou cliente da Unimed, eu e a minha família, hein? Que beleza. Muito obrigado, querido. Foi uma satisfação e um prazer. Toda minha, uma honra conhecê-lo. Boa sorte que a Unimed consiga aí cada vez menos reclamações e cada vez mais atendendo o seu cliente, e nós estamos aqui. Aliás, tem muita coisa para falar, vai ser convidado novamente para voltar aqui, viu, presidente? Eu agradeço. Agradeço a toda a produção, a você, Alberto. Agradeço aos nossos telespectadores aí pela atenção que dispensam, pela paciência, e o nosso desejo é cada vez mais ter uma saúde de qualidade, ter um preço justo e que as soluções sejam boas para todos. Muito bem, meus amigos, saúde é que interessa, hein? Conversei aqui com o Dr. José Windsor Ângelo Rosa, presidente da Unimed Campinas. Gostei demais da entrevista, muito simpático, doutor. Espero que vocês tenham gostado também. Eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Até mais, tchau.